Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E vamos lá. Aqui, essa carta que já havia pulado, né? Falando sobre epifania. E aqui, a epifania, o que que ela é? É aquela luz. É aquele clarão, é aquele insight, é aquela ideia que nós temos, às vezes, assim, muito fora da casinha. E é justamente, né, o tipo de pensamento, de luz que vem, que dá uma reviravolta aqui no roteiro das nossas vidas. E é muito interessante porque as cartas vêm numa sequência. Aqui o 16 da energia do 7, aqui o 26 da energia do 8, né? E aqui o 36 que vai dar a energia do 9. Então, interessante, 7, 8 e 9, tem uma crescente aqui para vocês, né? Primeiro, a ideia, depois você começa, a partir dessa ideia, você reescreve a história da sua vida e isso vai trazer uma reviravolta aí. Então, às vezes são aquelas ideias que vêm, né? Acende como essa lamparina aqui. E aí, quando a gente menos espera, aquilo toma proporção e muda completamente o rumo das nossas vidas. Às vezes é algo pontual dentro de um determinado cenário, às vezes, por exemplo, é a área de trabalho, ou às vezes é alguma questão que você está ali em casa mesmo e de repente vem, né? E você fala, nossa, isso vai mudar completamente o andamento, né? O ambiente da minha família, da minha casa, o andamento da minha família, né? De como as coisas estão fluindo, sabe? Então, às vezes a gente tem que dar justamente voz e atenção para essa, né, essa luz que vem. Com toda certeza é algo enviado pelo divino, a nossa conexão com a nossa divina presença eu sou, que se faz, né, de uma forma muito, naquele momento em que o véu se dissipa e a gente consegue estabelecer aquela conexão perfeita. Tá? E aqui, olha, falando sobre um desenvolvimento inesperado, que realmente vai permitir com que você reescreva, né, todo o cenário aí da sua vida. E aí, nesse meio do caminho, quando nós estamos aí trazendo algo sutil, porque estamos falando de uma inspiração, de uma ideia, de um ideal, quando nós estamos falando de trazer essa inspiração para a realidade, ou seja, vamos começar a trabalhar em cima disso, né? Então aqui escrevendo passo a passo através do nosso dia a dia, através das coisas que nós vamos agir em cima disso para fazer acontecer, é importante aqui a frequência do cadeado, que vem para que você feche exatamente antes, né, de colocar isso, sabe, antes de você ver os resultados, é importante que você feche. E é muito interessante por quê? Porque nós estamos no mês 8, né? Aqui existem os passos e se nós formos fazer a avaliação com a conexão, né, com o nosso ano de 2026, é um ano 10. Então veja que nós estamos falando do próximo passo. Ou seja, eu começo com a energia, começo a trabalhar em cima disso, guardo isso de uma forma muito preciosa, 7 chaves aqui, deixo fechadinho, né, no sentido de espalhar a ideia para as outras pessoas, e isso vai se consolidar na frequência desse ano. E muito provável que vocês já estejam fazendo isso, né, dentro dessa frequência aqui do mês 8, tá? Embora as leituras elas sejam atemporais, pega, né, essa conexão com o mês vigente, o mês que nós estamos, tá bom, meus queridos? Então aqui atenção para as ideias que estão em andamento, coisas que vocês estão desenvolvendo, guardem isso, tá? E aqui, olha, falando sobre uma companhia, então um amigo que é, né, uma amizade aqui, uma amiga, um amigo, uma pessoa que realmente é uma boa companhia, e aqui é muito positivo isso, por quê? É o tipo da pessoa que você pode compartilhar, é o tipo da pessoa que você pode contar para fazer, né, assim, para mim, aqui ela vem como aquela pessoa que acompanha todo o desenvolvimento. E aí, às vezes, você pode pensar assim, Anne, mas não tem hoje ninguém na minha vida que eu possa olhar como uma pessoa, sabe, que realmente é uma boa companhia,
é uma companhia de qualidade, é uma companhia que ilumina a minha vida, que me faz bem e tudo mais. E aí eu digo para você, é uma frequência, é uma energia. Então podemos estar falando aqui, de repente, de uma sintonia espiritual, de um amigo espiritual, né? Um ser de luz que vem para estar com você. E aqui dentro da energia do 40, que na redução fica com a frequência do número 4, realmente é o tipo de pessoa ou, né, seres de luz aqui falando espiritualmente, né, também, que ajuda você a concretizar. Porque o 4 é essa energia da base, essa energia da matéria. Ou seja, é aquela presença, é aquela companhia que ajuda você a consolidar, que ajuda realmente com que você traga toda a ideia para o plano físico material e consiga, manifestar neste plano. Tá bom, meus queridos? Lembra de mais ver esse passo a passo aqui para vocês, também aqui, né, a energia fazendo esse dobro. Então, nós saímos aqui do 4 para o 8. Então, tem uma frequência aqui de bênçãos multiplicadas, né? O fato de vir aqui essa ideia como uma grande luz, tá? Vem para mim como algo que também tem uma conexão com a energia da prosperidade. É algo que você, ao fazer, ao dar atenção para isso e começar realmente a reescrever. Então, primeiro começa com um capítulo e depois quando você percebe aquilo, né, toma uma proporção muito grande e aí você percebe que você reescreveu todo o livro da sua vida, entende? Então tem essa frequência de dobro aqui para vocês e aqui vem para mim como algo que você começa assim, meio que, sabe, de uma forma mais diminuta e de repente quando você se dá conta a coisa, né, cresce e toma uma proporção muito grande. Essa questão aqui dos números estarem indo de uma forma, sobre a forma aqui do dobro aqui, né, do 4 indo para o 8. Tá? Então tem uma frequência aqui de bênçãos multiplicadas para vocês e tem uma crescente também na energia. Linda demais essa frequência para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês? Então vamos lá, agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. E nós vamos assim, corações unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. E assim é. Signo de Aquário, agora com o tarô. Que mais os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Aquário, que eles precisam saber para este momento de virada aqui nas vossas vidas. E aqui vem para mim sobre uma reviravolta em todo o andamento, né, todo o roteiro, da forma como as coisas estavam andando, fluindo, dá uma reviravolta muito positiva. Olha, e é perfeito, né? No fundo do deck, aqui essa energia de abertura para vocês, tá? E gosto muito porque além dessa moeda dourada, que fica uma confirmação para mim sobre o aspecto da prosperidade, né, o ouro, o metal ouro, né, esse metal associado à nobreza, a muita energia, né, um dos metais que nós temos maior condutibilidade elétrica, aqui também a energia do sol. Então vem para mim como uma virada que te conecta a uma nova fase, uma fase dourada, uma fase iluminada, portas abertas aqui. Então realmente tem a ver com aquilo que eu falei sobre uma proporção, né, ganhar uma proporção tamanha e que isso vai te abrir portas para coisas aí, né, maravilhosas, inesperadas, mas muito, muito, muito positivas, tá? E aqui é interessante porque vem a energia do 1. Então, faz uma correspondência, sim, com o nosso ano de 2026, aqui inclusive o 26, né, de 2026. Então, aqui a energia do 1 que também faz essa correspondência com o nosso ano, é um ano
que nossa gente, tá mais que confirmado para mim aqui. É um ano que nós, por diversas vezes, nós vamos observar essa questão dual. Como assim, Anne? Nós temos a frequência do 10 e do 1 ao mesmo tempo. Então, muitas coisas vão chegar naquele ponto ápice e vão se encerrar ou se completar, né? Às vezes não é sobre uma finalização, mas é uma completude. E aí nós partimos para novos horizontes, tá? Olha, a questão da estabilidade aqui vem para mim, confirmado. E gosto aqui porque olha só que interessante, vem a carta da torre aqui para vocês. E aqui, olha, o eremita com a energia do cadeado, perfeito. Aí você fala assim, nossa, Anne, mas como assim essa carta da torre não tem a ver com destruição? Gente, nem sempre um arcano tem um significado só, né? Isso é rotular as cartas, e as cartas elas são portais. Então, tudo depende, tudo depende. É como na física, né? Tudo depende do referencial. Então, depende do referencial, depende das cartas que estão juntas, né? Depende do contexto da mensagem, enfim, depende das cartas que vêm ao lado, né? Depende do seu posicionamento da mesa, enfim, depende. Né? E aqui para mim a torre ela vem como algo muito positivo, porque veja que interessante essa representação nesse deck. Aqui a torre está intacta. Vocês percebam que tem uns trovões aqui, tem uns raios, umas coisas acontecendo, tananã, mas a torre está intacta. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a minha leitura? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Nós estamos falando aqui de estrutura, eu falei sobre isso, de estruturar. Então, vem para mim como algo aqui, e até fazendo a correspondência com o aspecto, né, entre aspas, aqui, destrutivo, que muitos rotulam, da amada minha torre, né? Aqui essa questão da epifania. Então, quando a gente vê lá no deck tradicional de Pamela Colman, né, que a gente tem ali o raio batendo na questão da coroa, tem uma coroa aqui representada, né? O tradicional Rider-Waite-Smith, que a gente mais tem como referência, a gente tem aquele raio que bate aqui na coroa, né? E aqui, esse raio que bate na coroa é uma epifania. Então, aqui está mais que confirmado para mim a questão dessa ideia, dessa luz que vem como um raio. Sabe quando a gente fala assim, nossa, veio como um raio, veio como um flash? É exatamente isso. E isso está te levando para construir sobre bases muito bem estruturadas e fazendo manutenções que são necessárias, né? Muitas vezes a gente pensa na torre no aspecto da destruição, mas às vezes nós podemos estar falando de questões que vão nos ajudar a observar coisas que de repente estavam vindo abaixo. Sabe quando você tem uma estrutura de um prédio e aí você tem ali as colunas e as colunas estão ali de repente rachadas e tal, e aí vem uma equipe para restaurar essas colunas e enfim, ou às vezes até numa casa mesmo, né, organizar todo, fazer toda essa parte, né, da estrutura do alicerce, é exatamente isso. Então aqui vem para mim sobre essa epifania, ela vem para vocês como um reparo, como uma luz que realmente ajuda você a edificar, ajuda você a consolidar. E prova disso aqui para mim tá dentro dessa energia do 40, aqui, que é a energia do 4. E isso vai fazer com que realmente a sua vida ganhe uma proporção muito maior. Porque além de você arrumar certas questões, isso realmente te leva, né, para novas possibilidades e visibilidade também. Porque olha o tamanho dessa torre, né, diante de todo o cenário aqui. Não tem ninguém, né, não tem nenhum prédio aqui, não tem nenhuma outra torre, né, competindo com ela aqui, tá? Então aqui vem uma energia muito favorável para vocês, inclusive, né, essa correspondência aqui magnífica, né, a torre com a energia do carro aqui para vocês, 77, né, uma energia linda aqui, fazendo então essa correspondência, elevando vocês ao longe. Então eu sei que esse movimento, no sentido de você alimentar a sua ideia, né? Realmente isso parte de um chamado, de um chamamento, né, interior. Isso realmente vai te fazer, né, essa crescente, vai te trazer esse senso de estrutura, esse senso de estabilidade aqui e também de movimentação. Tá? Então são coisas que realmente vocês vão estar colocando em prática, vocês não estão sozinhos de forma alguma nesse momento,
Então, são aquelas questões, às vezes, que a gente olha para um trabalho que de repente não está vindo bem, ou até, como eu falei, uma ideia que você tem para reestruturar a sua família, um posicionamento diferente que vai mudar completamente o andamento. E a sensação é de que realmente você acessou uma nova fase, é de que realmente todas essas mudanças estruturais elas estão realmente trazendo uma crescente, olha de novo aqui a energia do 4 e do 8, tá? Conectando você com abertura, com possibilidades, com movimentação, ou seja, de repente é um trabalho que você conseguiu trazer coisas novas e você salva a empresa, sabe? Uma empresa que de repente não estava indo bem e essa ideia muda completamente o andamento. E o fato de você trazer isso, né, de dar luz para isso, né, de alimentar essa ideia, vai fazer até com que a equipe toda se engaje, com que a equipe veja essas possibilidades novas e vai então estar te trazendo coisas muito boas, principalmente no sentido dessa estrutura da torre aqui, tá? E como assim, Anne? Porque vai estar te levando ao load. Então é uma visibilidade que de repente você vai conquistar para um outro emprego, né? Para um outro cenário, de repente levando essa epifania que você trouxe para uma outra empresa ou de repente o senso, né, de valorização e que você pode estar levando essa expertise até para outras empresas, para empresas filiais, enfim, tô falando aqui de empresa, mas já citei, né, a questão de repente para quem é autônomo, né, também esse aspecto, né, existe aqui colaboração, cooperativismo aqui, tá? Senso de união para pessoas também, né, que estão de repente, poxa, sabe, eu observei algumas coisas dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente que não estavam indo bem. Senti ali que o sol não estava brilhando dentro da minha casa, dentro do meu ambiente. O que que você fez? Você teve uma ideia, porque aqui nós estamos falando de epifania, tá? E aí você teve uma ideia e dessa ideia você começou a trabalhar, você começou a se dedicar. E o fato de você mexer nessas estruturas, né, realmente vai contagiar de modo muito positivo as pessoas que estão ao seu redor. Resultado, celebração para vocês, resultados extremamente positivos, aqui um espírito, né, de união que mostra para mim que estava de repente ali, não digo perdido, mas estava ali meio que em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, sabe? Então isso volta a unir de novo as pessoas, né? Aqui mostra uma presença realmente amiga, né? Uma companhia. Eu vejo para mim que vem de uma forma forte aqui uma presença espiritual que vem ajudando você justamente para que você possa seguir na direção dessa luz. E o fato de você começar a trabalhar em cima disso realmente vai te conectar com uma crescente de oportunidades, sincronicidades e coisas muito boas. Sabe o que que vem aqui para mim? Você viu a tempestade se aproximar e você tomou as rédeas e protegeu o seu reino. Olha a energia da fechadura aqui, né? Então, assim, você protegeu isso, você cuidou. Independentemente do que quer que seja que essa torre aqui representa para vocês, né? Então, assim, você trabalhou ou está trabalhando para não ver isso, né, vir abaixo. Você cuidou da sua estrutura, você trabalhou em cima disso e outras forças se uniram e foram junto com você. E isso toma uma proporção realmente muito, muito, muito grandiosa. Falando sobre questões aqui financeiras, tá? Como eu disse, sobre a empresa, pessoas autônomas, pessoas que trabalham, né, dentro de empresas, nós estamos falando aqui realmente de um bom fluxo de dinheiro, uma boa entrada de dinheiro, aqui abertura de repente para aquela questão que a empresa estava indo à falência, né? Aqui existe toda uma movimentação e o mais legal disso, né, são as pessoas engajadas, as pessoas trabalhando em conjunto, esse senso de colaboração que de repente as pessoas ali não estavam mais, né, felizes naquele ambiente, celebrando. Por quê? Porque você realmente estava vendo que a coisa, né, ou iam esperar pela demissão, ou estavam, sabe, esperando realmente o fechamento para ver como é que a coisa ia ficar, sabe assim? E falando sobre empresa, sobre casa, perdão, vocês sabe, ninguém fazendo nada, vou lá você, fala, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar alguma providência e vou ver onde que isso vai dar, né?
eu vou fazer alguma coisa. E a vontade de fazer alguma coisa, que para mim é que traz essa questão da eureka, né? Da epifania, né? Então, assim, eu já tinha uma vontade de querer organizar, já tinha uma vontade de querer estruturar, né? E são aqueles momentos em que a gente começa a ver que a coisa tá meio desconfortável, e aí o que eu posso fazer para tornar isso confortável? Eu vou me mexer, eu vou me colocar em movimento, tá? E é aquilo que eu sempre falo para vocês. O universo corresponde com a nossa energia, o universo corresponde com a nossa vibração. E aqui mostra uma sintonia de vocês muito grande, um alinhamento muito grande com o divino. Então, quando você se alinha, e principalmente na ânsia de querer mudar, né, o universo realmente traz as reviravoltas que você deseja. E principalmente aqui a receptividade, né, para querer que isso realmente aconteça, sem medo, né, do que quer que possa vir, do que quer que possa acontecer. Aqui na leitura também vem uma energia espiritual muito forte no sentido de negatividade. Sabe quando nós estamos ali naquela tempestade e aí de repente começa a ventar, e aí você vê assim, né, aquela chuva vindo lá ao longe, e aí você fala assim, nossa, vai cair o maior temporal. De repente, cadê a chuva? Foi embora. Ventou, 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 ventou. Dá aqueles, né, aqueles ventos fortes, e aí de repente quando você vê, cadê a chuva? Choveu lá, mas aqui onde você está, não caiu nenhuma gota, né? Então aqui vem para mim muito sobre essa questão, né, esse aspecto da proteção no sentido de limpar, e isso vem com essa luz. Aí você fala assim, nossa Anne, mas tudo isso, toda essa reviravolta por conta de uma ideia? Por conta de uma luz? E aí eu digo para vocês com toda certeza, né? Com toda certeza, quando nós temos essa conexão, né, profunda, muitas vezes são as viradas que a gente queria. E quantas vezes a gente não deixa isso passar? Agora aqui são vocês realmente tomando posse disso, ouvindo esse chamado, sintonizando com isso e buscando formas de fazer isso acontecer. As forças do universo vêm em seu auxílio e te ajudam para promover essas mudanças. A energia do eremita que vem aqui para vocês é essa energia mais fechada que vem aqui, no sentido da introspecção. Então mostra para mim aqui duas questões, né? Primeiro, saber com quem você pode contar, isso é muito importante, e saber no momento da ideia, quando você está ali formando aquilo, quando você está nutrindo, quando você está gestando, né? Aquele momento é só seu. Ainda não é o momento de fazer alarde, entende? É o momento primeiro de se fechar, né? No sentido de digerir, de discernir tudo aquilo que deve ser feito, como vai ser feito, para que depois você possa então compartilhar. Tá? Aqui, essa questão do decréscimo que vem do 9 para o 3 é exatamente isso. Então, eu pego aquele tanto, e olha a energia aqui da lanterna, né? Olha que lindo, né? Olha, a mesma lanterna, perfeito. Então, assim, eu pego aquele glimpse, eu faço, absorvo tudo isso, avalio tudo isso, e aí quando eu já tenho o roteiro pronto, olha, uma reviravolta no roteiro. Então, quando eu já tenho o roteiro pronto, aí eu compartilho. Entende? Então aqui existem práticas de meditação, de contemplação para vocês, né? Todo um trabalho no nível consciencial, no nível da sua consciência e da caminhada também que você já tem, né? Na sua vida, toda a sua expertise, todo o seu aprendizado, não é mesmo, meus queridos? Olha a energia das montanhas aqui, o eremita também, principalmente no deck aqui, a gente não consegue ver muito, mas no deck tradicional do sistema Rider-Waite-Smith, nós vemos ali as cadeias de montanhas, né? Então, assim, aqui, olha, todas essas montanhas representam o quê? Representam toda uma caminhada, né? Representam toda uma série de subidas e descidas, os altos e baixos da vida, né? Que nós vamos angariando experiência, nós vamos crescendo, nós vamos edificando tijolinho por tijolinho. E é assim que se constrói, é assim que se edifica, né? Nós vemos essa questão da torre de uma forma externa, através dos nossos feitos, da obra da nossa vida, mas existe também uma torre sendo construída dentro de nós. A torre no nível da nossa consciência, da nossa expertise, que é construída mediante exatamente os altos e baixos, todo o aprendizado que vai nos trazendo sabedoria. E chegamos naquele ponto, né? Ao final da nossa jornada do herói, chegamos no ponto da coroação. Tá bom, meus queridos? Que momento lindo para você
do signo de Aquário, momento aqui extremamente favorável para ganhos, para estruturar coisas aqui para mim que estavam, sabe, passando por um momento aqui de muita instabilidade, tá? Aqui realmente mostra uma sintonia incrível com o universo e uma possibilidade realmente de vocês estarem vivenciando coisas muito maiores e muito melhores. Olha, essa carta também fala sobre a sintonia com o pensamento, né? O descanso, o repouso, para que a gente possa sintonizar. E justamente através dessas práticas é que a gente tem as ideias. Nunca é naquele momento em que a gente está querendo uma resposta, em que a gente está querendo uma solução, né? Na grande maioria das vezes é justamente naqueles momentos de quietude, a meditação em movimento, como aquela frase de Thich Nhat Hanh, mestre zen budista, que ele praticava muito essa questão da meditação andando. E ele falava assim: o momento presente se encontra repleto de felicidade e de alegria. E se você estiver atento, ou seja, o estado de presença, né, nesse aqui, nesse agora. Então ele dizia assim: se você estiver atento, você verá. Tá bom, meus queridos? Então aqui para mim possibilidades, tá? De entrada de dinheiro, de movimentação para vocês. Aqui essa sensação também da roda da fortuna, né, que faz uma conexão também com a roda da fortuna, né, energia do 10, energia do 1. Então aqui também de forma implícita eu vejo a roda da fortuna, né, como essa reviravolta em questões que estavam ali com a possibilidade de vir abaixo, realmente, né, de desabar. Vocês viram a tempestade se aproximar, mantiveram toda a calma, mantiveram aqui toda a sua, né, a sua sabedoria, a quietude, a sabedoria do eremita e esperaram, né, por essa luz. E realmente isso muda completamente o rumo das vossas vidas. Muito favorável para ganhos, muito favorável para estabilidade material, muito favorável para estarem descortinando novos horizontes. Existe a possibilidade também de deslocamento para alguns de vocês, tá? Então, de repente, para buscar um estudo, de repente, para fazer novas conexões, tá? De repente, para você fazer uma mudança para um lugar melhor, para um lugar em que você, de repente, se sente melhor, tá? Aqui falando também sobre a possibilidade de compra de casa, tá? Ou alugar, ou comprar, né? Ou vender, tá? Todos esses trâmites também super favorável para vocês, tá bom, meus queridos? Aqui vem para mim muito sobre essa proteção do divino, né? No melhor estilo, na casa de Deus não há espaço, né, para a negatividade. E principalmente aqui por nós sabermos que somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no superlativo, então essa calmaria, essa quietude e essa certeza única e primeira e última, né? Única, primeira e última, de que nós estamos sempre protegidos, nós estamos sempre guardados, né? E embora nós às vezes possamos passar por certas situações, mas a certeza de que nada vai nos faltar e nada nunca falta, tá bom, meus queridos? Então é essa certeza, que linda essa mensagem para vocês, estou muito feliz de trazer essa mensagem. Eu quero colocar aqui um mantra de ativação para vocês e o mantra é o seguinte: eu estou em sintonia com o universo. Eu estou em sintonia com o universo. E assim é. Então, Aquário, leve este mantra para a sua vida, para o seu dia a dia. Trabalhe com a frequência deste mantra quantas vezes você sentir a necessidade, principalmente quando a gente sente uma queda, né, na nossa energia, na nossa vitalidade. Faça este mantra, realize essas palavras do fundo do seu coração, tá bom, meus queridos? E quero colocar aqui para vocês também uma energia de ativação que tem a ver justamente com a frequência da carta da torre que eu quero trazer aqui, uma energia de chakra da coroa Sahasrara, chakra que vai trabalhar dentro dos tons do lilás até o roxo. E aqui também quero colocar essa energia, tem muitos pontos dourados aqui, tem uma energia do sol para vocês, né? Então quero colocar aqui o lilás, o roxo e o amarelo também, para vocês estarem trabalhando, tá bom, meus queridos? Então, como é que funciona essa prática? A ideia é você colocar estas cores e trabalhar com elas e também com os mantras, tá? Ainda tem mais um para fazer com vocês, que eu vou fazer no final da leitura, até eu entregar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima quarta-feira. Então fiquem atentos aos próximos lançamentos e enquanto isso você vai utilizando as práticas, tá?
E a ideia é você colocar então essas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, sempre coisas que vão ficar mais pertinho de você, tá bom? Pode trabalhar com flores, tá? Flores amarelas, flores na cor do lilás, do roxo. Pode trabalhar com os cristais, como por exemplo a ametista, maravilhoso, tá? E alimentos vibracionais, Aquário. Então, utilize na sua alimentação, procure colocar esses alimentos que têm esses tons de roxo. Por exemplo, uvas roxas, batata doce roxa, a berinjela, tá? A beterraba, são alimentos que você pode estar utilizando, caso queira colocar os alimentos na cor do amarelo, também. E como tem essa questão aqui de entrada, de dinheiro, tá? Para alguns de vocês é dinheiro, tá? É riqueza, é base, essa estrutura, né, que tem a ver com segurança financeira, com estabilidade material. Então, e a energia da coroa aqui para vocês, né, esse dourado resplandecente. Então, se você tem algum acessório em ouro, então utilize o ouro nesse seu momento durante uma semana. Vai ser muito bom para você a energia do metal ouro, tá bom? Então, vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos, sobre o signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Aqui, essa carta, ela diz assim: ciclos se repetem até que a lição seja aprendida. Aqui, para mim, vem muito, não só sobre o aspecto do ciclo, mas às vezes sobre o pensamento, que às vezes vem uma solução e a gente deixa isso passar que nem uma nuvem, que nem um sopro. Foi. E aí volta aquilo tudo de novo, até que a gente consiga, né, entender o recado, entender, né, o que a gente precisa fazer, como que a gente deve fazer. Porque a energia da roda da fortuna tem a ver com isso, né? É um ciclo que se repete até que eu saia dessa roda e possa fazer o movimento de ascese, né? Olha essa energia de libertação aqui, né? E possa fazer esse movimento de subida, de ascensão, de ascese, tá? De ir numa crescente, tá? Então essa questão aqui para mim de conexão com a roda da fortuna por diversas vezes tem a ver aqui com acessar um novo patamar, tá bom? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Aquário precisam saber para este momento? Aquário, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nesta leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo. Também se encontra aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza. Signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Aqui a energia do 8, né? Como eu havia dito para vocês. Aqui fazendo também a correspondência com a questão da coroa e o chakra, né, trabalhando dentro do lilás e do roxo, vem aqui também a energia do número 11, tá? Que é um código de ativação, é um número mestre e faz a correspondência com o mestre Saint-Germain, Lord Melquisedeque. Então, para quem se conecta, né, é muito provável que essa companhia, através desse momento, né, de ter essa ideia, para quem se conecta e se identifica, né, pode ser sim, tá, uma conexão aqui com o raio violeta aqui para vocês, tá bom? E aqui tem um código de ativação para vocês também, né, da energia do 777, tá? 777. Olha, perfeito aqui, número 10, maravilha, e aqui o 5. Então veja de novo essa questão do dobro aqui para vocês, e aqui também fica confirmado para mim, saindo da instabilidade, ó, perfeito com aquilo que eu falei, né, de antever uma destruição, tá? Então aqui, sair de uma instabilidade, de uma coisa que possivelmente estava sendo deteriorada para a estabilidade, e como eu falei, na energia da completude do 10, tá? Eu vou começar com o 5 aqui. Interessante porque são um suco
né, de um chá, na verdade um chá, e aqui algo muito gostoso, né, que a minha família fazia bastante, né, hoje não mais tanto, mas eu ainda faço na minha casa, né, muito interessante isso. Vamos, então aqui um chá, né, o chá solar aqui. Então aqui diz assim, devagar, né, de forma intencional e fazendo, né, tecendo de modo delicioso com a vida, você vai perceber que tem muito mais magia do que você imagina. É exatamente isso. Lembra aquela energia do descanso que veio aqui? É sobre isso. Então, essa carta ela confirma aquilo que eu falei. Não é sobre acelerar, é sobre desacelerar. E aí sim nós vamos ver a aceleração. Entende? É meio paradoxal, mas é assim que funciona. Né? Então, assim, é não caçar as borboletas, mas deixar que elas venham e pousem no seu ombro. Tá? Então aqui fazer esse chá, né? Ela fez os chás e está deixando, é como a água solarizada, né? Então fica uma ideia aí para vocês, né? Se você gosta de água solarizada, faça água solarizada, né? Num recipiente que tenha o amarelo ou então num recipiente que tenha o lilás, como nós trabalhamos com essas duas cores, tá bom, meus queridos? Então aqui é sobre isso, com toda certeza, nesses momentos de calmaria, nesses momentos de estado de presença, como eu falei, é exatamente nesses momentos em que as nossas ideias, né, se iluminam. E é exatamente isso que vai mudar completamente o rumo das nossas vidas, né? A virada no roteiro. E aqui o sol de novo, né? Diversas vezes a energia do sol. Então eu sei que realmente é um momento muito iluminado e muito abençoado para vocês. Aqui o vinho de frutas, tá? É tradicionalmente chamado de sangria, né? Então assim, é aquele vinho diluído com água, e aí você pode aromatizar, né? Você pode colocar laranjas, rodelas de laranja, você pode colocar, né, outras frutas, caso queira, maçã, por exemplo, tá? Então é algo muito gostoso para ser servido geladinho, né? Aqui vem para mim, já que tem a questão do chá, você pode fazer meio que uma mistura, né? Você pode fazer, por exemplo, um chá de hibisco, tá? E aí você pode colocar, né, frutas, você pode aromatizá-lo com canela, com cravo, pode colocar gengibre também, né? E aí você deixa ele esfriar, né? Faz da sua forma, coloca depois umas frutas, pode colocar umas maçãs picadinhas, umas lascas, depois você come essas maçãs, nossa, delícia. E aí fica como um líquido, né, saudável, nutritivo, tá bom? Então essa carta diz assim, este é um convite, né, de celebração para as possibilidades que são, né, presenteadas para você quando você vai além de você. Olha que lindo! Perfeito, né? Sobre ir além de nós mesmos. E aqui com toda certeza, né? Então um presente aqui do divino com oportunidades e possibilidades, perfeito para vocês, uma energia linda de movimento, um momento solar iluminado nas vossas vidas. Que mensagem linda para vocês do signo de Aquário. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem. Eu espero do fundo do meu coração que ela possa chegar aí no seu coração como um verdadeiro bálsamo de luz. Tá bom, Aquário? Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então convido você a ser membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo, fixado no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. E vem comigo, Aquário, vamos juntos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra para o ano de 2026. Mas antes eu quero pedir uma enorme gentileza, meus queridos, em homenagem a todo esse brilho dourado que veio aqui para vocês, coloque por gentileza um sol aqui abaixo, o emoji de um sol aqui abaixo nos comentários. Eu vou saber que eu tive você, a sua presença, o seu carinho, a sua energia juntinho de mim durante todo o momento da leitura, e desde já a minha gratidão por ter você aqui juntinho de mim, corações sempre unidos, tá bom, meus queridos? Conto com você. Vem comigo? Vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Aquário, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim